Aí, Voltamos. deu Deu um uma tchutchu aqui. piscada na energia aqui, caramba, viu? Eu imaginei. Programa ao vivo é isso. Quem sabe faz ao vivo, quem não sabe. É, e você, pararam aonde? A internet está mais ou menos igual à pandemia. Hoje vamos todo mundo sair ao normal, amanhã não está mais. São É, coisas. Já estamos tá, tá. acostumados. Oi, Jorge. Oi, Du. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Daiane. Aonde tinha parado, Dê? Na apresentação da Cíntia. Estamos na Aí, apresentação da Cíntia. Ela aí tem... caiu tudo. Aí o seu travou, nós três estávamos funcionando ainda, mas Uhum. aí a gente estava aguardando você voltar. Acho que a Cíntia tá voltando. Voltamos. Só falta, Voltei! só falta, só falta a Leão, Kátia. deixa eu te contar uma coisa. Você coloca esse monte de mulher porreta, o Instagram não Derruba aguenta a live. O Mark Zuckerberg derrubou nós. não. Ele falou, o que é isso? Não dá Não certo, estou não, é? acostumado com isso, não. Peraí, tá acontecendo alguma coisa Não, errada. ele Quebrar o Que Instagram. tsunami é esse? derrubou a internet, fez o diabo esse Zuckerberg. Oi, Ale. Oi, Jorge. É isso aí. Mas vamos lá, Vou vamos continuar. continuar da onde a gente parou. Continua. Então tá. Então eu estava ali, eu, servidora pública, insatisfeita. Não sei se tem algum servidor público aqui acompanhando, mas depois de um certo tempo que eu percebi que aquele ambiente me tolhia meus potenciais, sabe? Eu não tinha ali espaço para ter criatividade, eu não podia, não tinha autonomia, e eu sabia exatamente os limites da instituição. Então, viver com limites nunca fez sentido para mim. E eu vi que eu precisava de algo diferente, eu tinha um senso de contribuição muito forte, eu não estava conseguindo atendê-lo naquele trabalho. E aí eu comecei a pedir para o universo. A gente sempre fala, né? Cuidado com o que desejas de coração, porque pode ser seu. Acontece. Acontece. Aí meu amigo chamado Marco, olha que incrível, o nome dele é Marco, me apresentou uma oportunidade de negócio, de trabalhar como distribuidora de uma empresa que estava chegando ao Brasil, com produtos de anti-envelhecimento, rejuvenescimento, de altíssima tecnologia. Fez todo sentido para mim, não entendi nada que ele me explicou, mas ele falava com uma energia, um brilho tão grande no olhar. Falei, Marco, eu quero isso. Eu quero esse brilho, não a sensação que eu tenho domingo à noite, que me dá desespero para trabalhar. E aí me joguei nesse negócio, fazendo ainda em paralelo ao meu trabalho profissional. Então foi período assim, de muito cansaço, de desgaste mesmo, porque era uma atividade a mais, que me fazia não apenas ter que procurar clientes, vender o meu produto, que é maravilhoso, mas também construir uma equipe de trabalho, treinar pessoas, capacitar pessoas, nesse universo realmente que eu me descobri. Na liderança, desenvolvendo gente, desenvolvendo a gente. Também tenho formação em coach, fui fazendo várias para me aprimorar como líder. No meio desse processo, percebi que eu falava bem em público, que a minha equipe precisava disso. Fui fazendo tantos cursos que acabei criando o meu curso de oratória. Agora estou indo para a versão online, lançamento agora em junho. E hoje sou uma pessoa profundamente realizada. Por muitos desafios diários que empreende, sabe? Mas a sensação de que tudo faz sentido ao final do dia não tem preço. Lidar com gente, ajudar pessoas, me desenvolver, me tornar uma pessoa melhor a cada dia não tem preço. Essa é a Cíntia até o momento, levando essa mensagem. Daqui para frente, virão outras coisas. Mas por agora é isso. Essa é a Cíntia. Muito bom, parabéns, viu, Cíntia, pela sua história e pela iniciativa de fazer algo que você gosta hoje. Isso é muito gratificante, né? É um desafio, porque a gente é ensinada a fazer o que dá
a ser o que dá para ser, ou a se encaixar dentro de uma expectativa, né, Deise? Eu tenho esse discurso muito forte do protagonismo. Assumir o preço da própria liberdade, viver quem você é. É um desafio tanto, mas recompensador. Quem que é a próxima? Vamos deixar para a Kátia. Eu cheguei depois, né? Agora eu tenho que falar, né? Meninas, primeiramente, eu agradeço muito o convite, estou muito agradecida mesmo, tá? Prazer em conhecê-las. O Lê, eu conheci ele no nosso curso de coach, tem 3 anos já? 2. 2 anos, tá vendo? A vida passa muito rápido. Peraí, só um minutinho. Deixa eu tirar o meu cachorro aqui. Eduardo. Vida real, vida real. Bom, então eu sou a Kátia Menezes, né? Hoje eu tô com 46 anos e tenho 3 filhas. Então eu tenho uma filha de 27 anos e 2 de 19. Venho de uma família com bastante dificuldade. Meu pai foi assassinado quando eu tinha 9 anos, então a nossa vida mudou. Nós somos em 3 mulheres e 2 homens, né? E aí ficou só minha mãe para poder nos criar. A gente passou bastante dificuldade, foram momentos muito, muito difíceis na vida, assim. E eu casei muito nova também. Então eu engravidei, eu tinha 18 anos e eu casei muito nova. Como mãe, eu tive bastante dificuldade onde deixar a minha filha. Então, eu precisava fazer algo diferente, porque eu também penso que a gente não tem que ficar parada, né? Às vezes a gente casa e a gente acha que tem que ficar ali dependendo do marido, e você nunca sabe o dia de amanhã, tanto é que tá aí a história da minha mãe com meu pai. A hora que ele morreu, ela não sabia o que fazer, né? E eu montei, eu fiz unha, já vendi pastel, já vendi roupa, fui trabalhar em empresa e a Bruna vivia doente. Até que um dia eu fiquei sabendo que uma mulher estava vendendo uma escola de educação infantil. E eu falei assim, eu vou ver. Mas assim, eu não tinha ainda ingressado na faculdade. Não, eu estava fazendo curso de letras. Já tinha entrado na faculdade para fazer, acho que devia estar no 2º ano de letras. E acabei comprando a escola se chamava Cantinho dos Anjos. E foi assim, tudo muito apertado, porque hora eu tinha que ir para a faculdade, hora eu tinha que ir para a escola, mãe, e a Bruna, só que assim, o que acontece? Ficou mais confortável porque a Bruna ficava comigo. Eu não precisava deixá-la em escola ou com as outras pessoas, porque eu tinha bastante dificuldade. E financeiramente também muita dificuldade, né? Fiz o curso de pedagogia, fui trabalhar no município, trabalhei no município como vice-diretora, como coordenadora. O meu ex-marido montou um pet shop, que ele também tem uma cabeça muito boa para empreender. Enquanto isso, eu fiquei na parte educacional e ele na parte assim, de varejo. Quando eu estava no último ano de faculdade, eu fiquei grávida das meninas, da Rafaela e da Eduarda. Só que a escola já não estava me dando o retorno financeiro que eu queria. E também trabalhar para o Estado, você também tem uma limitação de salário e também de horário. E eu precisava ter flexibilidade de horário para poder cuidar das filhas e também ter um dinheiro, porque todo mundo quer dinheiro. E a escola cresceu, ela virou o Colégio Menezes. A Rafaela e a Eduarda estudaram na escola até os seus 7 anos. Eu tive muitos problemas com uma das gêmeas quando nasceu. Então, ainda bem que eu tinha montado esse negócio, porque eu precisava levar ela para o hospital constantemente. Ela teve infecção hospitalar generalizada, ela foi alérgica ao leite animal durante 10 anos. Então, eu tinha essa flexibilidade, o que era bom. Então, eu deixava elas na escola e depois eu ia trabalhar no município também, que eu fiquei um tempo ali, como vice-diretora e como coordenadora. E uma coisa que eu sempre gostei, assim, de liderar. Eu adoro conversar com pessoas, eu montava aquelas reuniões, montava as reuniões com os pais, eu amava.
Só que chegou uma hora que eu acho que eu fiquei um pouco desanimado, o retorno financeiro que eu queria também não estava acontecendo, e aí a gente foi montar uma empresa de equipamento de segurança. E meu ex-marido falou, vamos, eu tô pensando, eu falei, tá, tô dentro, eu topo. Eu não sabia nada de EPI, não sabia nada como que funcionava, mas fui estudar. Né? Estudei muito, aprendi todos como funcionava, e a empresa foi crescendo, foi melhorando, né? A empresa deu uma expandida muito grande. E há 3 anos atrás, eu tô resumindo, tá, gente? E há 3 anos atrás, eu me separei, 3 ou 4 anos atrás, eu acabei me separando, que foi quando eu fui fazer o curso de coach. Eu falei, cara, e agora eu vou trabalhar com o quê? Com a minha idade. E assim, eu nunca quis trabalhar, vou voltar a dar aula. Não, porque eu ia ter que prestar concurso, eu não queria ganhar aquele salário, enfim. Né? Infelizmente, o professor é mal remunerado. E aí eu fui fazer o curso de coach, porque o meu sonho era fazer psicologia. Aí a minha irmã me sugeriu, falou, olha, você já viu esse negócio de coach? Eu comecei a ver coisas sobre física quântica, comecei a estudar e fui fazer o curso. O que foi muito bom para mim também, né? Porque eu estava saindo de uma separação, eu precisava ressignificar muita coisa, e eu precisava ter coragem, porque eu estava com muito medo, né? As meninas hoje já são grandes, né? E aí, eu fiz o curso e eu estava certa que eu ia trabalhar na área. Agora eu vou atender, enfim. Eu atendi algumas pessoas, né, o qual eu consegui pagar o curso, só que eu precisava de um retorno imediato, porque eu tinha que me sustentar as minhas filhas, sustentar a minha casa. Aí, numa conversa, eu estava namorando, comecei a namorar, numa conversa num carro com meu namorado, eu escutei ele falando com o pai dele sobre transportadora. E aí ele começou a falar como ele contratava os fretes, ele trabalha na área da logística, e eu fui ouvindo. Chegou lá no Rio, eu falei, me explica como que isso funciona. Ele falou, olha, funciona assim, me explicou o modelo, mas eu não sei como que funciona a parte burocrática de transportadora. Eu falei, de quanto eu preciso? Aí ele falou, eu falei assim, e se eu quiser negociar título no banco, você me ajuda a trocar título lá, eu troco os títulos da empresa que você trabalha? Ele falou, te ajudo. Eu falei, você quer ser meu sócio? Aí ele falou assim, você tá falando sério? Eu falei, tô. Aí ele falou assim, não sei, eu falei, pensa rápido, porque se você não pensar, eu vou montar. E aí ele aceitou. Eu demorei acho que 1 mês para fazer todo o estudo de transportadora, né, para ver como funcionava a parte burocrática, de documentação, de como colocar o caminhão na rua, enfim, toda a parte. Eu estudei, não sabia nem o que. Gente, eu não sabia nem que era um truque. Eu não sabia nem que tinha 3 eixos, eu ficava perdida. E eu fui aprendendo, né? E tem 1 ano e meio que nós montamos a transportadora. Hoje eu estou com um salário muito bom. Quero aumentar. Eu falei que eu quero ficar rica. Né? Eu ouvi dizer esses dias que a pessoa que pensa que ela só quer o suficiente, ela é egoísta. Ela tem que ser rica. Por quê? Para ela contribuir com as outras pessoas. Porque antes eu pensava assim, olha, eu só quero ter o suficiente. Então, o suficiente para mim, para as minhas filhas, para minha família. Hoje eu já mudei totalmente meu pensamento. Eu tenho que ter muito dinheiro para eu também ter contribuição no mundo. Para eu também poder fazer a diferença no mundo. Então, hoje eu atendo algumas pessoas como coach, agora eu estou com um grupo de adolescentes, de 4 adolescentes, fazendo um trabalho, mas é uma coisa mais de benefício para mim também, é lógico, muito mais para mim. Então, eu penso que o coach, eu quero ajudar as pessoas, mas na empresa eu estou encantada, eu sempre gostei de trabalhar e eu sempre tive, assim, umas coisas para empreender. Se eu começar a conversar com as pessoas, eu dou ideia, eu sempre busquei mais conhecimento, né? Passo tudo isso para as minhas filhas também. A mulher, é o que você falou, a mulher está ganhando cada vez mais o seu espaço, e isso é muito importante, porque não é fácil para quem é mãe, tá? E para quem ainda tem que trabalhar fora.
não é fácil. Então, a gente sempre tem que estar desdobrando, e fora a educação que a gente tem que dar para os nossos filhos. Então, a gente tem que estar sempre muito focada no trabalho, em casa, e fazer todas essas divisões, fora as outras coisas, né, gente? Porque ter empresa não é só estar dentro de uma empresa. Você tem que fazer toda a parte administrativa, toda a parte de liderança, toda a parte de motivação. Então, e a gente sempre tem que estar motivada. É mais ou menos isso. Essa é a minha história, assim. A Kátia não tem medo nenhum de arriscar. E essa é a mentalidade do empreendedor. Não é a mentalidade de escassez, é a mentalidade de abundância. Eu vou e vai dar certo. E pronto, acabou. Sobrou para você agora, Bê. Ah, chegou minha vez agora? Nossa, vocês estão sentados, né? Brincadeira. Bom, vou tentar resumir um pouco aqui para vocês. Eu tenho 32 anos, tenho um filho de 12, saí de casa com 17, saí de casa sem saber o que eu ia fazer no dia seguinte, nem exatamente como que eu ia morar. Fui morar com uma amiga por causa de uma briga familiar e acabou que nunca mais voltei. E o dia que eu lembro que era uma segunda-feira, minha mãe falou assim para mim: você tá indo pra balada? Porque eu sou de uma família muito simples, né? Então a gente tinha muito conflitos em casa. Fui criada pelo meu avô e a minha mãe e a minha irmã. E eu tenho um irmão. E ele era extremamente machista, extremamente machista. E a gente batia muito de frente, eu e ele, muito de frente. Eu e ele eu sou caçula, ele é do meio. Então acabou que esse conflito entre nós dois não dava muito certo. Um belo domingo a gente saiu na porrada, eu e ele. Na segunda-feira cheguei do trabalho. Cheguei do trabalho e joguei tudo umas coisas. Eu tinha moto na época, joguei umas coisas na mochila. Minha mãe falou assim pra mim: você vai em plena segunda-feira pra balada? Eu lembro disso como fosse hoje. Falei: não, tô indo embora. Ela falou assim: mas você não sabe nem fritar um ovo. E hoje eu sou uma ótima cozinheira. Não sabia mesmo, sabia cozinhar um ovo, não sabia fazer nada na cozinha, porque sempre ela que fazia, ela é dona de casa, né? Era diarista. Então, na minha casa só tinha sorvete e batata frita, era a única coisa que eu comia. 2 meses depois que eu saí de casa, eu conheci o pai do meu filho, da onde que em 30 dias a gente estávamos casados, morando juntos. Pensa, uma criança de 18 anos, tinha acabado de fazer 18 anos. Casei muito cedo, muito cedo, muito cedo. E eu falo que hoje vai fazer 8 anos agora em agosto que eu trabalho para mim legalizada. Mas que eu trabalho mesmo para mim como empreendedora, já faz 13 anos. Porque na gravidez do meu filho, eu já comecei a fazer algumas coisas. Quando ele nasceu, o meu ex-marido ficou desempregado e eu, né, também fiquei. Então, eu comecei a fazer chinelos personalizados. Não sei se vocês já viram alguma vez isso. Eu fazia aqueles chinelos personalizados de miçanguinhas e tal. E aí, eu lembro que era próximo de Páscoa, aí eu comecei a fazer... Eu nem sabia, nem gosto, detalhe, eu nem gosto de chocolate. Fiz um curso de chocolate, comecei a fazer ovo de Páscoa personalizado. Eu escrevia, fazia carinhas e pá. Aquele de colher, na época, tipo, hoje todo lugar tem, mas antigamente, assim, tipo, há 12 anos atrás, era raro os lugares que você encontravam, né? Então, eu comecei a fazer chinelo, fazer esses ovos de Páscoa. E aí, logo em seguida, eu comecei a vender roupa. E aí, eu nunca tinha trabalhado fora, né? Como vendedora e tal. Só que eu precisei trabalhar. Meu filho, eu tinha uns 10 meses. Eu arrumei meu primeiro emprego como vendedora real, né? Que antes eu só trabalhava em escritório. Eu fui trabalhar numa loja no shopping, né? No centro de Campinas. E aí eu fiquei acho que uns 3 ou 4 meses lá vendendo e de lá eu fui pro shopping. Gente, eu acho que quem tem vida de shopping, quem já trabalhou, sabe exatamente como que é vender e como que é você realmente lutar pelo seu salário. Porque as pessoas acham que você vende muito, vende pra gente rica e ganha muito dinheiro. Na verdade, você vende muito e ganha pouco.
E a meta é inalcançável sempre. Eu sempre fui muito competitiva comigo mesma. Então, tipo, eu sou ligada ao 220, eu não consigo parar. Comecei a trabalhar nessa loja no shopping. E aí eu comecei a gostar de venda, sabe? Por quê? Porque as clientes que chegavam, elas me elogiavam. Nossa, você atende bem. Nossa, você é educada. E isso, as palavras, é o que eu falo sempre hoje. As palavras, quando você fala, dependendo da forma como você fala, motiva alguém. Você não precisa ser carrasco, mas de uma forma doce. Eu ouvia muito isso das minhas clientes. Ela dizia, nossa, você é subgerente, você é gerente. E isso foi alimentando algo dentro de mim. E eu fui gostando disso. E aí eu saí de uma loja, fui para outra. Eu sei que eu trabalhei em 3 lojas no shopping. Fiquei acho que uns 3 anos e pouco no shopping. E eu fui sempre muito competitiva em todas as lojas que eu trabalhei. E sempre queria vender, 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 vender. E eu sempre saí das lojas, né? Quando eu queria, eu mesmo mudava das lojas. As lojas me mandavam embora. Quando a última loja que me mandou embora e eu tava dando sangue pela loja, eu fiquei revoltada com isso. Eu falei, como assim ela me mandando embora? Eu deixo meu filho em casa, meu filho fica com o pai. Eu me separei nesse meio tempo, né? Meu filho fica com o pai dele mais tempo para eu fazer horas extras, né? Eu chegava 9 horas da manhã na loja, eu limpava a loja antes, organizava a loja, abria a loja às 10, e meu horário era até das 10 às 6 da tarde, porque eu era subgerente. Aí chegava às 6, eu ia embora às 8, eu ia embora de ônibus, chegava em casa às 10. Eu mal ficava com meu filho. Então, quando ela me mandou embora, eu fiquei revoltada. Falei, não, tá tudo errado isso. Eu tô fazendo de tudo, ainda a pessoa vem falar que é pouco. Tá errado isso. E eu tive um namorado na época, ele ficava assim pra mim, meu, você é muito boa no que você faz. Você vende sem forçar, sem se esforçar, você é muito sincero, pá. E isso alimenta a gente, né? Porque o ciclo no qual a gente convive, ele diz muito sobre quem nós vamos se tornar amanhã. Tudo que a gente escuta hoje pode ser bom e pode ser ruim, mas a forma como a gente coloca no nosso coração, isso pode muito influenciar em quem a gente se torna no dia a dia, porque gera um hábito, né? Você vai ali, aquilo vai amaciando o seu ouvido. Então eu via sempre coisas boas. E eu, de verdade, no fundo, eu não acreditava no meu potencial. Porque eu ganhava pouco. Então eu vendia, mas eu não ganhava o suficiente. Então eu não olhava pelo fato do que a pessoa falava. Eu olhava pelo meu salário. Eu achava que tudo que eu fazia ainda não era o suficiente, porque eu ganhava muito pouco. Então eu falei assim, pô, eu vendo. Aí um dia, quando ela me mandou embora, eu fiquei muito, mas não, foi assim, tipo um choque pra mim. Porque eu achava que eu tava fazendo tudo certo, tava trabalhando, dando o meu sangue, pai, pá. Quem me conhece sabe como que eu sou, assim, toda espalhafatosa. E aí eu levei um choque, eu fui pra minha casa assim, chocada, como se tivesse me dado um tiro no peito. E eu fiquei muito puta com isso. E aí depois desse dia eu falei, não, eu preciso mudar de vida, eu tô vendendo tanto. Olha lá o Zuckerberg querendo detonar a gente. Só que a gente está aqui querendo saber o restante da história. Não é, gente? Curiosa. Nossa, que bem curiosa. Não foi à toa que eu convidei as 3 comunicadoras executoras. Ixi, ela caiu. Daqui a pouco ela volta. Falam bem e têm atitude. Foi meio que sem querer, mas acabou dando certo, né? Dizem que as histórias acabam se conectando, né? A Kátia eu não lembro. Você é comunicadora executora também, né? Ai, olha, gente, uma coisa que eu tenho, o que eu tenho perca de memória recente. Eu sei que sou comunicadora, o primeiro, mas eu não lembro se foi executora depois, eu não lembro. Mas depois que eu fiz o curso de coach, algumas coisas que eu acabava procrastinando muito, eu dei uma mudada. Principalmente como comunicadora, porque imagina, né? Voltei! As minhas estão curiosas para saber como que chegou a história, tá? Empolgante. Então, eu fiquei muito, mas muito brava com isso.
eu cheguei na minha casa, comecei a fazer cálculos de quanto a loja vendia, de quanto eu ganhava, de quanto eu precisava para ter um salário que pagasse as minhas despesas e as despesas do meu filho, né? Porque eu me separei, fui morar sozinha e eu tinha que pagar minhas contas sozinha. Ele não pagava pensão. Eu decidi na época que a gente ia fazer guarda compartilhada, porque ele me ajudaria com esse horário esquisito de shopping, né? E aí a gente só dividia as despesas do meu filho nessa época. E aí eu fiquei muito puta. E aí quando voltei, e eu sempre fui uma pessoa que eu sempre anotei as coisas. Então, assim, eu tinha as minhas clientes e eu anotava na minha agenda. Ah, cliente tal, comprou tal coisa, tal dia, gostou de tal coisa, usa a numeração tal, xxx, pá. E eu sempre tinha uma agendinha, até hoje eu faço isso. Hoje eu já faço no celular, né? Não preciso mais ficar fazendo essas características. E aí eu voltei depois de uns 3 dias lá no shopping. Ah, não, de novo. É porque tem que ter mistério, Léo. Eu acho que isso é de propósito, tá? Que ela tá fazendo. Tem que ter mistério. É igual novela. Não. Que a história vai pegar. Não é? Próximo capítulo só. É que nem série. Quando a gente começa a assistir uma série, quando você fala assim, pelo menos, até eu dei uma parada, mas tem uma série que você começa a assistir, aí você quer parar, quando você vê 2 horas da manhã, é igual série, sempre tem Estamos maratonando a história da Daisy. Leandro, você dá andamento aí, espera ela voltar, mas pra gente continuar o papo. Tá. Não, enquanto ela não volta, eu só queria saber de vocês, quando vocês tiveram a ideia de empreender e quando vocês eram funcionárias, qual era o sentimento que vocês tinham? Vamos lá? Pode ser a Kátia? Pode. Então, foi o que eu falei, assim, eu trabalhei bem pouco para as outras pessoas, mesmo porque como eu fui mãe muito nova, eu tinha bastante dificuldade de cumprir ali um horário. Gente, tem alguém me ligando aqui, toda vez que liga, cai a ligação, cai a live, não sei por quê. Tá te assistindo e já tá apaixonado, quer ficar ligando, é fã. Ô povo, não liga pra ela agora, liga depois. Ô boy, liga pra mim depois, por favor. Então, liga, hein, pelo amor de Deus, que essa vida solteira tá difícil. Posso concluir? Vocês estavam falando de outra coisa? Não. A gente tava curioso. Eu ouvi o final dessa história. Então, aí quando eu voltei lá para conversar, eu sou uma pessoa que eu sou 8 ou 80. Esse negócio de meio termo não tem, sabe? Eu trato muito bem uma pessoa, sou extremamente educada. O que você precisar de mim, eu tô muito ali. Mas se algo não tá legal, eu não sei disfarçar. Então, eu cheguei para pegar minha agenda e a dona da loja foi me dar a agenda. Eu peguei a agenda, rasguei as folhas e entreguei de volta. Oi, tchau. E ela achou ruim, porque eu sempre fui muito, né? E aí, quando eu cheguei já com o laço cortado, ela achou ruim. Aí ela me ligou para conversar e ela começou a falar: ai, não quero que você se sinta mal, não sei o quê, tal, lá. Gosto muito de você, você é a fulana assim, assada e tal. Aí foi a primeira vez que caiu a minha ficha, que eu falei assim, porra, você faz de tudo, você sabe que você fez tudo e tá sendo mandada embora. Por quê? Por causa de valor? Aí ela é uma pessoa que, né, quando a gente é funcionária, a gente tem sempre aquela distância do patrão para nós, né? E eu tinha essa distância. Então, quando ela me chamou e falou, não, eu quero conversar com você pessoalmente, não quero deixar essa impressão. Eu falei, não quero. Eu tava andando no shopping de um lado, ela me cercou do outro e sentou para conversar comigo. Falou, não, a gente tem que conversar, não quero que você pense isso de mim e tal, não sei o quê, bababá. Aí ela começou a falar todas as qualidades que eu sabia que eu tinha, mas a gente precisa da afirmação do próximo, né? E a outra coisa que eu falei para ela você não quer um funcionário, você quer uma pessoa que rasteja os seus pés. E naquele dia, naquela conversa,
ela chorou, me pediu desculpa e tudo mais, falou que a situação estava difícil e que estava sendo mandada embora de uma forma diferente, talvez, do que realmente estivesse acontecendo. Mas naquilo ali, me deu um insight de como realmente eu estava depositando energia em lugar errado, né? E logo em seguida, depois dessa conversa que eu tive com ela, eu já saí já pensando que eu tinha que empreender, que eu ia montar alguma coisa para mim, ver alguma coisa para mim e tal. E aí eu estava num relacionamento conturbado, né? Na época, num relacionamento conturbado, tinha me separado. E, na verdade, eu estava num relacionamento abusivo, sabe? Era extremamente abusivo. E eu tinha terminado, e a gente voltou. Eu fiquei desempregada. E ele me pediu em noivado, em casamento e tal. E eu ia mudar de São Paulo para Curitiba. Quando eu contei isso pro pai do meu filho, ele achou isso um absurdo. Eu largar a minha vida aqui, né? Eu morava em Sumaré, para eu morar em Curitiba com uma pessoa que eu já tinha feito um boletim de ocorrência que ele tinha me ameaçado de morte e tal, tinha me perseguido, já tinha acontecido muita coisa, já tinha me sequestrado e tal, várias coisas horríveis, mas eu tinha perdoado. Ele falou que ia lutar pela guarda do meu filho. E aí, em menos de 30 dias, eu perdi a guarda do meu filho por causa desse boletim de ocorrência. Então, eu fiquei desempregada, fiquei num relacionamento com a pessoa que eu não podia contar que eu estava nesse relacionamento, porque senão eu nunca mais ia recuperar a guarda do meu filho. E fiquei sem o meu filho em 30 dias. Fiquei no lixo, no latão do lixo. Eu fui trabalhar com esse meu ex durante mais ou menos uns 2 meses. Fui trabalhar com ele no escritório dele. E no escritório dele a gente teve várias desavenças, das quais ele me humilhou perante os funcionários dele. Uma coisa que me marcou muito, que me marca até hoje, isso foi que ele mandou, entre várias coisas que já tinham acontecido, mas perante outras pessoas é muito ruim isso, né? Ele mandou comprar uma banana e eu nunca fui fit na época, né? Hoje é diferente. Eu fui comprar uma banana, ele pediu banana prata, eu comprei banana nanica. Aí ele falou assim, nossa, você não sabe comprar nenhuma banana? Eu falei, banana é amarela, é tudo igual. Ele falou, não, sua burra. Banana nanica, não sei o quê, banana prata é outra e tal. E eu fiquei muito puta com isso, que, porra, você brigar, você ter no seu relacionamento é normal, mas a pessoa te ofender em público é muito foda isso, né? Aí eu decidi que eu ia aproveitar, já que a gente estava num relacionamento e que eu podia usar a internet, né? Porque eu fiquei desempregada na época. Eu comecei a vender pelo Facebook. Fiz uma compra de lingerie. Eu gostava muito na época. Comecei a vender no Facebook. E aí, em 2 semanas que eu comecei a vender essas lingerie, eu vendi tudo. Aí eu fiz uma nova compra, vendi de novo. E aí surgiu uma oportunidade de trabalhar com semijoias. Eu comprei semijoias eu comprei R$ 500 em semijoias. E eu comprei e vendi em 3 dias. Esses R$ 500 eu fiz R$ 1.800 em 3 dias. E isso, meus olhos, assim, despertou para uma coisa assim que eu nunca imaginei na minha vida, né? Eu ficava 30 dias para ganhar R$ 1.800, mais os descontos em folha, ganhava R$ 1.200. Então, tipo, R$ 1.800 em 3 dias para mim era muito dinheiro. Então eu falei, eu quero ganhar dinheiro. O que eu vou fazer? Eu fui lá, comprei mais acessórios, mais semijoias, e montei maletas e coloquei para algumas meninas revenderem. Eu sei que quando eu comecei a vender, em 3 meses que eu já estava vendendo para mim pela internet, 3 meses que eu estava vendendo para mim pela internet, eu fui no contador, abri CNPJ, fiz tudo aquela coisa certinha, me legalizei. Em 6 meses que eu estava vendendo, uma pessoa que começou com R$ 500, em 6 meses já estava movimentando R$ 20.000. Em 1 ano, eu já estava movimentando R$ 100.000. E quando completou 1 ano de loja, eu abri 1 ano de CNPJ, eu abri minha primeira loja. E hoje já faz 7 anos, eu tenho uma loja, tenho um salão, embaixo é loja, em cima é salão. Eu digo que não é sorte, é muita persistência e iniciativa. Eu não tive ajuda financeira de ninguém, eu não tive ajuda de familiares, eu não tive apoio de amigos e eu não tive
como que eu vou falar para vocês? Pessoas que realmente falaram assim, olha, eu vou estender a mão para você, não. Eu tive que ir abrindo o mar e abrindo caminhos. Os desconhecidos me deram mais a mão, me deram mais oportunidade, acreditaram mais em mim do que pessoas do meu ciclo. E eu não julgo eles em nenhum momento. Em nenhum momento eu critiquei, em nenhum momento eu virei a cara para alguém, em nenhum momento eu cobrei, em nenhum momento eu parei para pensar em tudo que eu estava passando e vivendo no momento e todas as pessoas que viraram as costas para mim. Inconscientemente isso acontece, é normal. Eu já venho de uma família que eu venho, né? Já venho lutando por o meu espaço, então eu nunca achei que precisava de alguém. Sempre fui muito sozinha, muito vamos e tal, e pau onde a gente tá, entendeu? Foi muito, muito na loucura. Eu digo que para mim empreender é um desafio constante, não é só de hoje, pandemia, não. Eu comecei lá atrás, igual hoje na pandemia, era levando mala na casa das pessoas, era separando mala, era vendendo na internet, era mandando mensagem, era ligando, era trocando conexão, era tendo esse network real. E eu fazia muito tempo que eu já não fazia mais por causa das redes sociais e da porta aberta da rua. E eu confesso que estou bem feliz porque só multiplicou os meus clientes e só multiplicou meu ciclo de amigos, que eu falo que não é só clientes, são amigos, são pessoas que hoje me agregam e eu agrego a elas. Porque eu vejo hoje a minha empresa, eu vejo hoje tudo que eu faço como se fosse um filho. E não existe, eu tenho um filho de 12, e não existe uma fase legal que vai passar. Existe, cada fase é uma fase, a gente vai subindo degrau, vai virando o ano e vai ali, a gente vai aprendendo e vai lutando, vai ensinando, vai aprendendo, vai errando. Já errei muito, já pequei muito, mas eu confesso que devido a todos os erros, eu acho que foram os erros que fizeram eu ter todos os outros acertos em abundância. E essa sou eu aqui, empreendendo em plena pandemia de portas fechadas. Aí, pessoal, é só o começo, hein? Pega esse aviãozinho que tem aí embaixo e manda para uns 3, 4 amigos. Vamos fazer essa live bombar aí. Porque as vamos histórias... agora fazer essa live bombar. Vamos lá, vamos chegar pelo menos a 20, né? Já chegamos a 20, vamos chegar a 50. Vamos subir essa live aí, porque o conteúdo aqui é o que não falta. A hora que você caiu, eu tinha perguntado da onde tinha vindo a ideia de empreender e como que se sentia quando era funcionária. Aí a Kátia tinha começado quando você voltou. Pode continuar, Kátia. Nossa, eu perdi aqui a linha de raciocínio, mas espera aí, bora lá. Então, foi o que eu falei, né? Eu trabalhei bem pouco, assim, para os outros, né? No CLT, foi pouco tempo mesmo. Então, eu sempre tive essa mente de empreender. E eu sempre tive liberdade, como eu já tinha contado, eu casei muito nova, mas eu queria ter a minha liberdade financeira. E a ideia sempre foi de montar alguma coisa, de ter alguma coisa para mim, para eu poder ter essa liberdade de horário. Tá certo que vocês sabem, né, meninas, assim como eu, que tem dia que a gente não tem horário. Tem dia que é 10, 11 horas da noite, às vezes sábado e domingo nós estamos trabalhando. Mas a gente tem uma flexibilidade também, não é? E não pode ter medo e nem preguiça. Porque as pessoas que têm preguiça, elas não conseguem chegar a lugar nenhum em nada da vida. Todo mundo. Se você tem preguiça no relacionamento, se você tem preguiça para trabalhar, se você tem preguiça para ter uma vida mais saudável, você não chega a lugar nenhum. Então, isso eu nunca tive preguiça e nem medo. Mentira, eu já tive medo sim. Mas a gente deixa o medo um pouquinho menor e vai para frente. Porque muita gente pergunta assim, olha, mas se não der certo? Gente, se você não tentar, você não vai saber. Se não der certo isso, eu vou fazer uma outra coisa. Então, eu sempre pensei dessa forma. Eu falei, se não der certo isso, eu vou fazer uma outra coisa. Então, quando eu falo que tudo é possível, tudo é possível.
A gente contei as histórias, nós três, e tem muitas outras mulheres também que estão ganhando seu espaço, que estão ganhando a sua liberdade. Mas eu sempre quis empreender e ter o meu próprio, assim, a minha liberdade mesmo de horário, principalmente, né? E de salário também. Porque quando a gente acaba trabalhando em CLT, você tem aquele salário reduzido. Eu cheguei há um tempo a trabalhar numa empresa que eu não tinha nem como pagar uma babá para minha filha. Então, eu trabalhava em um horário estendido, né? E, às vezes, a máquina quebrava e eu tinha que ficar mais tempo e eu não tinha como pagar uma pessoa para ficar com ela. E eu pensava, gente, não é isso que eu quero. Já Eu passei quero por isso. Já passei muito por isso. Nossa, Aí você leva o filho, aí vai, eu não tinha carro. Aí você pega, a cidade onde eu morava era afastada de tudo. Então, eu tinha que pegar a Bruna, levar para o centro da cidade para ficar numa escolinha. E aí ela chorava. Foi um caso assim, bem complicado. Fui casada aí durante 25 anos. Tive também um relacionamento um pouco complicado, né? Então, imagine só se eu tivesse continuado nesse relacionamento sem ter conquistado a minha liberdade financeira. Como que ia ser? É aquela história que eu costumo falar, tá com medo? Vai com medo mesmo. Vai com medo. Exatamente. Vai com Gente, medo. vocês acham agora Eu dessa adoro última. Eu tava friozinho na barriga. Não é? A empresa estava Adoro. sólida. E eu tinha que fazer uma escolha. Ou eu fico com a empresa, o que eu vou fazer? Daí tem aquela briga. Não, aí quer dividir tudo. Gente, no meio da pandemia, né? Daí a gente pegou uma crise, depois veio toda essa confusão. Como que você separa? Não tem como dividir. É complicado? É complicado. Né? Então, eu acho que a ideia de empreender foi principalmente pelo fator de eu ter sido mãe muito nova e eu queria trabalhar e eu queria ter a minha liberdade financeira e não tinha aonde deixar a minha filha. E depois veio mais duas, a Rafaela e a Eduarda, que são gêmeas, aí eu tinha onde deixá-las já, porque elas ficavam na escola junto comigo. Mas assim mesmo, quando eu vi que a escola estava em crise, porque teve a crise da escola também, entrou numa crise financeira, enfim, quando você tem escola, você não pode pensar com o coração. Porque senão, financeiramente, você não vai para frente. Eu falo de coração na parte financeira, tá? Porque às vezes vem um pai, não paga mensalidade, vem com a criança, e como que você não deixa a criança entrar? Hoje eu vejo meus alunos, que foram meus alunos, às vezes, tia Cátia, formado, uns estão formados em fisioterapia, enfim, na parte de medicina. Então, eu escuto histórias hoje, todo mundo grande, né? Eu fico muito feliz que eu fiz parte da história deles. Mas eu acho que ali na escola, financeiramente, chegou um ponto que eu reconheci que eu não ia conseguir ter retorno. Porque eu não ia conseguir um pai parar com o filho e eu não deixar entrar. Eu jamais iria fazer isso. É complicado, meu coração, né? Era muito mais forte. Né? E aí, nessa crise toda, eu fui trabalhar pro município na época. Eu tinha que cumprir horário. Eu tinha as 3, né? Então, eu tinha que fazer um horário e muitas vezes eu passava do meu horário, porque eu fiquei como vice-diretora, às vezes a vice-diretora não aparecia e eu não podia deixar a escola sozinha. Enfim, então tem sim a sua... Tem gente que trabalha para os outros, tem um bom salário, tá? Ou teve a oportunidade de estudar. Não tive. Minha vida foi com muita dificuldade, tudo. Não tive ajuda financeira da minha família, até porque eles não poderiam nem ajudar. Mas eu tive o apoio das minhas irmãs sempre ali do meu lado, a gente sempre se ajudou muito. Né? Isso é muito bom. Então, eu acho que esse foi o ponto, para mim, Kátia. O fato de eu ser mãe e eu precisava conquistar a minha liberdade. Entendi. Agora você, Cíntia. Primeiro me recuperar. Primeiro eu queria, na verdade, reforçar meu agradecimento a você por estar neste momento e por poder ouvir essas histórias. Para mim, uma das grandes riquezas de empreender, de trabalhar com vendas, que nos obriga a buscar as pessoas e fazer relacionamento como um estilo, do relacionamento um estilo de vida, uma das grandes riquezas disso é poder ouvir e contar histórias.
histórias que mostram que você pode recomeçar a qualquer momento, histórias que mostram que você não é o que dizem de você, histórias que mostram que se você conseguir, outras pessoas conseguem também. Nós precisamos muito dessas histórias. Eu hoje tenho uma equipe de mulheres, ela é uma equipe heterogênea, mas eminentemente feminina, espalhada em vários lugares do país, e eu ouço muitas histórias, eu tenho a oportunidade de crescer com uma delas, de contribuir de alguma forma, porque, como eu disse, eu cresci num ambiente que me fortaleceu, então eu tive muitas dificuldades financeiras, na minha infância, muitas, mas essa parte do amor, do valor e do acolhimento, nunca faltou. Então, você ter a possibilidade hoje de sair da sua bolha, como a Kátia falou, a gente tem que ser rica mesmo. Você tem que fazer mais, sair da sua bolha, poder levar para as pessoas um acolhimento, um amor, um encorajamento que muitas vezes não se encontra dentro de casa. Isso é incrível. E para mim é uma obrigação que nós temos de compartilhar nossas histórias. Então, reforço meu agradecimento de estar aqui. E a minha caminhada para o empreendedorismo, como eu contei quando falei da minha história, aconteceu no momento em que eu via que eu estava trabalhando única e exclusivamente por dinheiro. E eu sempre acreditei que a vida podia ser mais do que isso. Eu gosto muito de dinheiro, tenho problema muito com ele, mas levantarem todos os dias e ficar 9 horas no lugar e saber que o que me nele é exclusivamente isso começou a me incomodar. Eu fiz direito, eu queria fazer justiça, eu queria mudar o mundo. Eu sabia que eu não queria mudar o mundo inteiro, mas eu queria mudar o meu redor. E aí eu deparei com um sistema que não ia me ajudar a realizar esse objetivo. O serviço público foi buscar estabilidade, ou que na época eu entendia por estabilidade, hoje eu entendo que estabilidade não existe. O que existe é essa nossa força pulsante que faça com que a gente não desista de nada. Que se algo der errado, que busca outro caminho, que vai em outra direção, e se recria, e se reinventa, e vem a pandemia, e vem a crise do que vier. Isso é a nossa estabilidade. Nossa fonte de conhecimento, de habilidade, essa vontade de fazer a diferença, porque isso faz com que nós sejamos, de fato, preparados. E não importa coisa. Você vê que as histórias, as características são sempre as mesmas nas pessoas que estão buscando essa transformação. Eu queria fazer diferença, eu queria mudar o mundo na dimensão que eu pudesse, e eu não ia conseguir fazer isso dentro de um órgão público com todas as limitações, num órgão político, tendo que ver e sentir e perceber coisas que feriam meus valores também. E eu acho que ninguém deveria passar a sua vida tendo que presenciar o que fere seus valores. Isso não é justo. Não era justo comigo. Então, eu busquei uma oportunidade que na minha frente surgiu e que falou com o meu coração. A gente tem que saber ouvir a voz do coração, que se conecta com o que a gente é. Desde que você mude, você pode amanhã ser outra pessoa, querer outras coisas, mas a todo momento, falar com o seu coração é importante. Eu joguei com as meninas também, eu não sabia o que fazer, nunca tinha vendido nada profissionalmente. Hoje eu sou uma das maiores vendedoras da empresa que eu represento, dos resultados mais expressivos do Brasil. Aprendi aqui, fazendo, errando, apanhando e chegando em casa sem entender por que deu errado, por que aquele cliente sumiu e aquela outra pessoa não ficou chateada comigo. Aí você começa a perceber, foi a minha linguagem que passou do ponto, foi agressiva, foi passiva, foi a minha postura, aprendendo. E nesse momento, Leandro, aquele conflito, mentalidade funcionária, mentalidade empreendedora, apareceu na minha frente. Aí ele faz isso, ele joga todas essas questões para frente. Ou você trabalha, melhora. Eu sou muito impaciente, vai ter que aprender. Ou então você não cresce. Eu sou assim mesmo, vai ter que melhorar isso. Ele joga na sua frente, aquela característica que você passou a vida inteira fugindo de trabalhar. Ele te obriga a olhar para dentro, te mostra seus fantasmas e te mostra suas bênçãos também, toda a sua dignidade. E é ali que tem conflito, porque a mentalidade de empreendedor é de ir lá, resolver, tomar a frente, criar a estrutura. O empregado utiliza a estrutura. Ele muitas vezes é parte do problema. O empreendedor busca as pessoas e cria demanda. O empregado recebe a demanda e atende. Mas no fundo, Leandro, eu sei que acontece com as meninas também.
A empreendedora já existia dentro de nós. A Eu também empreendedora não. Mas a empreendedora, sim. Porque aquela vontade de chegar num espaço e causar um impacto, de ver uma situação e criar algo diferente, resolver um problema, aquela vontade de crescer, de ajudar, de contribuir, e de ser protagonista, sempre esteve dentro de nós. E aí a gente tem que procurar ou se permitir encontrar pela oportunidade de tirar isso de dentro e transbordar para as pessoas. Porque é egoísmo você ter tudo isso e só mudar a sua vida. Eu comecei a empreender para mudar a minha vida, eu admito isso. Era uma busca de significância para mim. Mas muito rápido eu percebi, principalmente no trabalho de equipe, eu falei, caramba, quantas mulheres e homens vão ser transformados pelo meu sim, pela minha escolha. E aí, sai da gente e alcança o mundo. Esse momento é mágico, que é o que você percebe que a ideia do propósito. Porque quando você está pensando só em você, você tem metas. Atingir, ok. É como se você subisse uma montanha e cravasse ali a sua bandeira, conquistei. Mas o propósito é uma montanha que não tem fim. Porque eu dei uma pessoa hoje, amanhã é outra, e depois é outra. Então, eu fui investindo mais na minha mentalidade empreendedora, me aproximando de pessoas que tinham mente empreendedora. Foi preciso afastar algumas também. Eu também terminei um relacionamento no processo. Não era um relacionamento abusivo, não tive essa experiência. Mas não era uma pessoa que iria caminhar do meu lado, que pensava da mesma forma, que também tinha esse ímpeto de crescer, de ajudar, de contribuir. E do lado dele, ou eu me diminuía, ou ele viria comigo, ou a gente seguia caminhos diferentes e decidimos seguir, porque não é justo. Eu tinha que viver um déficit de mim mesma perto de alguém. Eu quero superar-te de mim, quero ser mais de mim, e mais e melhor. Então, essa mentalidade foi sendo alimentada, a ponto de hoje eu olhar para trás e não me lembrar como eu era. Não sei se vocês viram essa mesma sensação de deixa eu me apresentar de novo para mim e para as pessoas. E é uma sensação muito boa de saber que nós podemos ser muitas e cada vez melhores. E cada vez melhores. E a nossa história, ela pode ir mudando no decorrer dos anos e do tempo, né? Devido às nossas ações, às nossas decisões e o que a gente vai agregando na nossa vida e vai mudando e vai evoluindo junto com e tá tudo bem, tá tudo bem. Mudar, começar a... Tá certo. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas eu percebo que, como você falou, que vocês já nasceram com isso de empreendedorismo, eu percebo que a mulher ela tem muito mais essa questão de ser empreendedora do que o homem. Ela já acostumada a empreender na vida desde pequena. Tem que vencer. A vida então, é um empreendimento. Viver é um empreendimento. Viver é um empreendimento. Para comer de café. Exatamente. Viver é... Uma vez eu ouvi de uma amiga, né? E eu achei muito interessante que ela... Ai, minha bateria acabou. Ó, isso aqui que o Daniel falou é mais pura verdade. Empreender é uma religião moderna, pois precisa de primeiro conhecimento, segundo foco, terceiro fé e quarto propósito. Eu só mudaria as ordens aqui, que para mim eu acho que é essas 4 coisas mesmo. Eu acho que o primeiro de tudo para mim seria o propósito. Eu digo que empreender para mim, ele surgiu do meu propósito. Eu tinha um propósito, eu tinha que resolver o meu propósito, fazer acontecer a bola mágica, né? E eu comecei pelo propósito. Isso eu acho assim que foi uma das coisas que eu nunca tinha ouvido, nunca imaginei na minha vida. Eu vivenciei primeiro o propósito, para depois entender e saber hoje o que é propósito. O propósito transcende. Não dava esse nome, né? Não dava esse nome, mas era um propósito que estava te guiando ali. Exatamente. Tipo, a gente às vezes tem coisas e a gente não entende o porquê, né? A gente fica... Hoje a gente tem um pouco mais de conhecimento. Hoje eu vejo que a internet, com a evolução, a gente tem muito mais informação, palavras, pessoas, coach, que ajuda muito. O Leandro, nossa, esses dias conversando com ele, ele explicou sobre várias coisas que eu não tinha noção e fez total sentido. Eu falo isso porque, assim, só como a título de exemplo, você pega a Luísa Trajano e o Luciano Hang. Os dois são empreendedores,
praticamente da mesma área, vendas, né? Loja de departamento. E quando começou a pandemia, ele disse que ia se fechasse, se tivesse lockdown e tal, ele ia fechar a loja, ia cancelar todos os pedidos e ia mandar todos os funcionários embora. Ia pegar o dinheiro e ia ficar de boa. Ela disse que ela ficaria com uma loja fechada até 2 anos, pagando todos os funcionários. Aí o que ela fez? Ela começou a ajudar os pequenos comerciantes com a estrutura do Magazine Luiza, logística, toda a parte de internet, de venda online. Então, olha a diferença. É claro que entra um pouco de perfil da pessoa e tal, mas você vê, a mulher ela tem uma percepção muito maior do que o umbigo dela. Por isso que eu acho que empreendedorismo você tem que ter uma visão 360. E a mulher tem muito mais isso do que o homem. Não sei se vocês concordam com isso. No entanto, é um meio que ainda muito ocupado pelos homens. Por que você acha que acontece isso? Deixa eu devolver agora a pergunta. Você é um entrevistador, mas olha só, você reconhece que talvez isso que nós estamos chamando aqui de empreender exista até mais forte em nós mulheres. Não sei se saberia afirmar isso, mas considerando os pontos assim, que fez sentido. O que acontece, então? Nós ainda não estamos, né, nesse espaço de destaque no empreendedorismo. E como você acha que pode ser a contribuição de vocês, homens, nesse processo? Eu vou falar por uma percepção que eu tenho e ao longo de alguns atendimentos, de coisas que eu estudo, essa percepção foi se ampliando. O homem, ele forma uma confraria. Eles são muito, como muito mais, digamos, então a gente fecha, não eu, né? Mas a gente homem fecha o mercado e não deixa outro lado. É bem uma cultura machista. Então, para a mulher quebrar essa barreira, quer ver, Luiza Trajano é a única nesse ramo que a gente tem vários outros do ramo do Magazine, do departamento, a maioria homem, e ela teve que dar porrada para essa confraria. Então, eu imagino que é isso. O homem forma e se fecha dessa forma porque ele é muito inseguro. Lá no fundo, lá dentro, lá no neocórtex dele, ali atrás, ele sabe que a mulher é mais competente que ele. Então, ele não deixa ela se aproximar e entrar mesmo que imagina que ele domina, para não perder o domínio. Eu vejo mais ou menos desse caso. Eu imagino uma sociedade perfeita que as mulheres têm as chefes e os homens são funcionários. Porque os homens são melhores funcionários do que chefes. Não sei se vocês concordam. Acho que a reflexão é muito interessante. Você é uma pessoa com um nível de consciência e de entendimento diferenciado em relação a isso. Eu não tenho essa convicção de quem quer mais se dar melhor com a função de funcionário ou não, mas eu entendo que você tem uma questão muito grande nisso, de, primeiro, quebrar essa ideia de que nós mulheres vivemos em guerra umas com as outras. Isso é alimentado o tempo todo, alimentado pelas pessoas, pela mídia, pela cultura, pelo ramo da moda, como se a gente estivesse o tempo todo tendo que acreditar nessa escassez, que não é um pensamento empreendedor, e como se não houvesse espaço para todas nós. E o mundo é abundante. E ali é transportadora, é loja de roupa, é um envelhecimento, tem tanto ramo e tanto espaço dentro de cada ramo. Então, eu acredito que pessoas como nós que estamos aqui, temos essa consciência, sabemos o meio que estamos inseridos e o papel que nós temos de transformação, nós não podemos nos esquivar.
Nós não podemos fingir que a gente não percebe que essas coisas acontecem. Onde eu vou com as minhas equipes, eu levo adiante esse discurso. Mulheres, vamos nos unir. Nós não precisamos viver em guerra. Não existe uma regra de que eu preciso perder para você ganhar. Eu não preciso te derrubar para me dar bem. Eu posso ir junto com você e a gente se levantar. Então, mais uma vez, estou muito feliz por isso. Você perdeu, tá? Porque vai sair daqui, nós vamos ter amigas. Daqui a pouco vai ter live de nós três. Que ótimo! Mas eu também concordo. Eu concordo com isso também. Eu pensei bem. Porque assim, tem esse negócio de que o homem é de uma forma, a gente tem que quebrar tudo isso. Tem espaço para todo mundo, né? E também quebrei. Nossa, gente do céu, olha só. Eu não quero o celular, pelo amor de Deus. Ao vivo. Então eu também concordo que não tem essa, não. O homem ou a mulher, enfim, a gente tem que quebrar todo esse tabu. Né? Eu acho que todo mundo tem a sua... Quando a gente quer alguma coisa, o negócio é querer. Porque todo mundo é capaz. Você pode tudo que você quer. Só que você só tem que querer. Né? Hoje mesmo, na sessão que eu fiz, eu falei o seguinte para as meninas. Se você não está feliz com o resultado que você tem hoje, você precisa mudar suas atitudes. Porque se você não mudar, os resultados vão ser o mesmo. Porque, gente, eu também conheço... O importante é você estar feliz. Mas não feliz pelos outros, por você. Quando a gente fala de felicidade, às vezes as pessoas falam assim, né? Ah, eu sou feliz porque eu tô com... Não, a felicidade está aqui. Ela não está em nenhum outro lugar, ela está aqui. Porque você pode estar feliz sentada numa calçada, e você pode estar feliz numa praia, enfim, você tem que estar feliz, você tem que estar bem. O importante é você estar bem. Né? Então, que nem eu estava falando, que eu escutei uma vez de uma amiga, assim, ela fica em casa, ela cuida da casa, dos filhos, do marido. E aí perguntaram para ela assim, olha, qual é a sua profissão? Num grupo de amigas. E ela falou assim, eu trabalho na parte da ADM. A gente olhou a ADM. Isso, eu administro. Eu administro a vida do meu marido, eu administro a vida dos meus filhos, eu administro a minha casa. E é verdade. E é verdade. Sim. Olha que incrível. Eu achei fantástico. Então, eu acho que o mais importante é estar feliz. Eu gosto de trabalhar fora. Eu nunca gostei de ficar em casa. Eu não gosto de ficar em casa. Eu gosto de sair, eu gosto de conhecer pessoas, eu gosto dessa coisa mesmo de estar ali naquela loucura, porque, gente, também empreender é uma loucura. É uma loucura. Inclusive, eu queria... É nisso que eu queria entrar, né? Eu queria saber quais foram os desafios, as dificuldades, as pedras que vocês encontraram no caminho. Imagino que muitas, né? Para conseguirem vencer e vencer todo dia, não? Vocês já são vencedoras, vocês têm que vencer de novo, né? É como se jogasse uma partida por dia. Então, quais foram as dificuldades e os desafios? Para mim, o meu maior desafio é o fato de que eu comecei a empreender solteira, né, mãe. Então, eu acho que você trabalhar fora, ter responsabilidade de uma casa e com uma criança, como a Kátia falou, que é muito difícil de você arrumar pessoas para arrumar e tudo mais, isso para mim foi muito e extremamente desafiador. Para vocês terem uma ideia, quando eu mudei para São Paulo, não tinha como levar meu filho para a loja, né? Porque ele estudava de manhã e à tarde ele ficava em casa. Aí, para ele não ficar sozinho e eu ficar inseguro, porque eu também não tenho parentes aqui em São Paulo, eu coloquei uma câmera no quarto dele, pra vocês terem ideia. Porque tinha vezes que ele não me atendia o WhatsApp. E eu ficava enlouquecida. E da minha casa, a loja são 6 km. É que eu fiz, coloquei uma câmera dentro do quarto. E aí ele não responde o WhatsApp, mas eu via, tava jogando videogame, tava fazendo isso, tava fazendo aquilo. Por quê? Porque pra lei, se eles descobrem que eu estava com uma criança de 10 anos em casa, sozinha, o que eles fazem? Pode me colocar, eu perco a guarda, me coloca na cadeia, sei lá o que acontece exatamente, mas coisa boa não é. E você tá fazendo o quê? A gente tá trabalhando, você não tá matando e roubando, você tá trabalhando, né? Buscando o melhor pro seu filho.
Então, eu deixava ele trancado dentro de casa, avisei, os meus porteiros sabiam disso, e aí eu deixei uma câmera por um bom tempo. Depois que ele aprendeu, passei a ter confiança, ele falou que eu estava invadindo a privacidade dele, mas a gente conversou várias vezes, a gente conversa muito sobre isso. Eu tirei a câmera, hoje ele fica aqui, e agora essa semana ele já virou meu funcionário de lei agora. Agora ele já hoje foi o terceiro dia dele, ontem já fez venda, tá super empolgado que agora ele tem um salário. E assim, eu tô muito, 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 muito satisfeita com isso, porque o que era um desafio hoje está se tornando, tipo assim, uma coisa que eu sempre quis, sabe? Contornando a situação. Mas quantos anos que ele tem agora? É muito difícil. Quantos anos que ele tem? 12. 12. Já comprei um curso já para ele virar designer gráfico, para eu não ter que ficar pagando mais para as gráficas mais. Vai fazer vídeo, vai fazer as minhas divulgações, e ele ama essas coisas. Então, eu acho que vai desenrolar super bem. E o meu maior desafio foi isso. Tá. E você, Cíntia? Estava aqui pensando, né? São tantos, todos os dias, pensando algum, mas vou pensar no desafio do início. Porque quando você vai criando musculatura emocional, você consegue lidar melhor com os próximos. Doendo muitas vezes, machuca, desafia, mas você aprende a criar uma casca, e acaba tendo que aprender também a conciliar essa casca com a sensibilidade. Porque a gente não quer perder isso também. A gente tem essa grande missão que a gente se coloca de ser forte e leve também. Mas no começo, o desafio da solidão, Leandro, da solidão, porque quando você, no meu caso, né, era uma advogada, já tinha saído de uma situação de uma infância que talvez me levaria para um outro caminho, já tinha conseguido vencer algumas barreiras, né? Estudei aqui no melhor universidade da minha cidade, do meu estado, virei advogada, servidora pública, e de repente eu estou saindo para vender creminho. A solidão das suas escolhas, sabe? E lidar com a perda temporária da estima social, da consideração social. Ah, isso é fácil. Porque, né, você espera que algumas pessoas vejam a sua alegria, a sua empolgação e te apoiem por isso. E aprender a não esperar apoio, não esperar encorajamento daqueles de quem você mais esperaria. Esse desafio foi talvez o mais difícil nesse início, porque eu vi que eu estava sozinha. E a minha família é uma família maravilhosa. Eles sempre me apoiaram, mas naquele momento ninguém entendeu a minha escolha para vender crime, até porque a venda é considerada uma atividade secundária, né, menor, inferior. Eu falo para a pessoa assim, não, me ajuda a arrumar um trabalho para o meu filho, pode ser até vendedor. Parece que é algo pequeno, que é algo de É verdade. É a atividade que move o mundo. Verdade. Isso aqui o convite, 18 horas, minha live sobre vendas e persuasão. Mas aí, eu entendi o significado daquilo e eu visualizei o tamanho do projeto, onde eu poderia chegar, mas ninguém enxerga junto com você. Liderança é solitário. Autoliderança é solitária, liderança é solitária. Você tem um monte de ideias, você quer fazer a diferença, você acompanha na mesma velocidade, na mesma intensidade, você tem que conseguir seguir o seu projeto sem apoio. Mas o interessante disso é que é uma perda de resultado e alcançar uma posição de destaque e começa a mostrar que você está em um estado de progresso, porque qualquer pessoa reconhece alguém em estado de progresso. Porque tudo muda. Sua vestimenta muda, sua forma de se comunicar muda, sua postura muda, sua rede social muda. Todo mundo identifica uma pessoa em estado de progresso. Muita mentira sendo vendida em fotos e vídeos aí na internet. Muita gente que não é nada daquilo que mostra. Isso aí é de lei.
Mas quem está ali observando mesmo, e tem um filho um pouco mais apurado, percebe que você está progredindo. E aí, essa consideração social começa a voltar. E aí fala o quê? Ah, visionária, ela viu algo ali que ninguém tinha visto. Então, assim, na minha casa, eu nunca tive uma resistência, alguém me atrapalhando. Mas, assim, alcançar o acolhimento e o respeito nesse novo caminho, eu dei muito. E durante esse tempo, eu precisei ser forte. Eu não sabe o que eu estou dizendo, porque só a gente sabe. De onde vem essa força motriz, ela tem que vir de dentro. Então, construir força na solidão é o que faz empreender. E aí, no meio do caminho, você vai encontrando os seus parceiros, mas até lá tem que aguentar. E para mim, isso, quando eu ouvi de um grande amigo no começo do meu negócio, que eu queria apresentar para ele, toda empolgada, e ele disse para mim assim: eu não vou ouvir o que você tem para dizer. Eu não vou trabalhar com você, eu não quero seu produto, eu não acredito que eu não vou nem ouvir, porque eu não tenho tempo para isso. Uma pessoa que era uma amiga há muitos anos, a vida inteira nós tivemos tempo um para o outro, para ouvir, sabe, os desabafos da vida. E naquele momento ele não dedicou meia hora do seu tempo para saber o que é. Eu não pedi nada para ele, eu só queria contar. Aquilo me doeu muito, porque na verdade foi uma pessoa, mas representava o símbolo de toda aquela solidão. E eu não senti raiva dele naquele momento, eu vi a Deise falando, eu não culpo as pessoas, porque quando eles trazem limitações para mim, eu estou falando das próprias limitações. Eu não posso culpar alguém por ter limitações. Eu tenho muitas ainda para romper. Mas eu entendi que aquilo era uma chamada. Para eu entender se eu realmente estava disposta. Porque ser empreendedor não é sobre aprender técnicas avançadíssimas. A gente aprende também. Mas é ter disposição para continuar. No dia que tudo deu errado, que ninguém te apoiou, você está ali sozinha, virando noite, preparando material, treinamento, estudando, capacitando sozinha, ninguém está te vendo, nem dizendo o que você fazer. É você, o seu momento, a sua solidão e as suas vitórias, que depois transbordam. E aí, essa consideração volta. Até lá, respirar fundo, pé em Deus, porque sozinhos de fato não estamos, porque ele está com a gente. Eu pedi várias vezes sinais para ele, que o caminho era esse, e ele me mandava num sonho, numa pessoa, numa mensagem. E hoje, 4 anos depois, essa pessoa me disse isso, hoje ele fala para mim: bom dia, minha líder. Oi, minha coach, usa meus produtos, indica, fala de vida todo mundo. Já dei 5 relatórios, 3 vezes que quero dele. E eu perdoei sinceramente. E eu escolhi de volta sinceramente, porque empreendedor não tem nem tempo para gastar com raiva nem com ressentimento. A gente tem muitas coisas para fazer. Nossa, tem muita coisa de trabalho, né? Você tem tempo Exatamente. de ficar com ódio de alguém, você tem tanta coisa para ocupar com a cabeça, você... Cansa, né? O ódio cansa, mágoa cansa. Cansa, Pesa, né? Pesa, engorda. Isso aí vai virar retenção aqui. E eu fico imaginando você, concursada, você estava na promotoria, né? Na Assembleia Legislativa. Na Assembleia Um Legislativa. cargo de gestão, tudo bom. E Foi uma aí baita você decisão, né? fala, eu vou sair porque eu vou empreender e tal. Talvez a família mais próxima entenda, pai, mãe, a família nuclear, irmão, mas aqueles mais de fora, essa mulher é louca. Meu Deus, o que deu na vida dela? E aí, a pessoa acaba se afastando. Não, essa mulher é doida, não quero ficar com essa mulher perto, não. E É aí, fogo de palha, daqui a pouco ela volta com ele. Já ela vai voltar para onde ela... E aí, quando dá certo, as pessoas falam, deu sorte na vida. Sorte? Encontrou o momento certo, visionária, aí deu sorte. Aí tem todas as desculpas para desmerecer, né? Essa nossa luta. O que eu mais escuto hoje em dia é tipo assim: você tem sorte, você tem habilidade, você nasceu para isso. Eu nunca nasci. É verdade. Aí você já consegue as coisas. O que eu quisesse. Eu nasci para ser o que eu quisesse ser, mas se eu não tivesse
administrado melhor as minhas Persistência. habilidades, né, realmente buscado aperfeiçoar, nunca eu teria chego aqui nem que eu quisesse, porque foi exatamente um grau de cada vez, porque é muito detalhe, muito detalhe. É trabalhar às vezes até 1 da manhã, acordar 6 da manhã e trabalhar. Eu já cheguei a trabalhar, já cheguei a dormir 3 horas por dia para dar conta de tudo. Então, é muita coisa para a gente alcançar as coisas. Eu costumo falar que as pessoas só vê a pinga que você bebe, não vê o pão do coloca, né? Você As sabe pessoas- esse negócio que é? As pessoas têm muito... De desculpa. de amigos e de familiares, de pessoas, de a gente se chatear. Como eu falei, eu não tive suporte nem apoio de amigos e de familiares, nada. Eu totalmente fui sozinha, sozinha por sozinha. E foi uma das coisas pelo fato de eu sempre estar sozinha e eu sempre me sentir sozinha, né? Tanto na minha casa ou nos meus ciclos de amigos, eu sempre me sentia mais, eu sempre fui muito calada, muito tímida, né? Nem parece, né? Mas era. Eu também era. Eu nunca perguntei para as pessoas o que elas achavam. Mas uma coisa que eu recebia muito no meu primeiro ano, eu vendia de porta a porta, né? Então, como eu não vendia de porta a porta, eu chegava em muitas lojas, as mulheres me viam, elas me ofereciam emprego. Elas falam assim, nossa, você é muito bonita para estar vendendo de porta a porta. Você não quer trabalhar aqui? Eu arrumo um emprego para você. Você é boa nisso, você conversa bem. E eu só agradecia, eu sorria, agradecia e ficava pensando, meu Deus, já deve achar que eu sou uma coitada, né? Mal sabe a pessoa que você tem a liberdade de tempo, você tá ali. Eu pensava todo dia, quando eu tinha Foi a meta sua diária, escolha, né? meta Foi a sua mensal. escolha. Então, assim, era muito engraçado, só que a gente também não pode menosprezar a pessoa, né? Porque cada um pensa de uma forma diferente. A visão dela era do que ela estava vendo, a minha visão é de outro lado. Então a gente tem que saber respeitar sem agredir, porque às vezes é só falta de informação, de conhecer o outro lado da pessoa, né? E elas não sabiam o meu lado, então elas queriam me dar um emprego, era muito engraçado isso. E hoje eu tenho muitas delas que me seguem, muitas delas eu já ajudei a iniciar um comércio, a iniciar a empreender, iniciar vários projetos. Depois elas me encontrarem nas redes sociais e falar, meu Deus, é você, né? Acredito e tal. Lembro quando você me vendia, depois voltava para receber. Isso é muito, As pessoas assim... Eu costumo falar que a necessidade faz a gente andar. Então, é aquela história. Quando eu comecei, eu pensei na minha mente uma coisa que eu ouvi. Põe o pé que Deus põe o chão. Vai com medo, mas vai. vai ter que fazer. Então, mas muita gente não entende, muitas pessoas desanimam rápido, querem resultados rápidos. Pode falar, Eu sempre costumo dizer que ninguém começa grande. Ninguém. Não começa. Não começa grande, até porque você tem que passar pelas etapas. Uma outra coisa também que as pessoas criam muito é que você quer ter segurança. Então, quando você quer ter segurança, você tem medo de arriscar. E muitas vezes, por isso, você fica em situações que você não está feliz. Né? Que nem mesmo a nossa amiga ali falou, que ela não ganhava mal, só que muitas coisas fugiram dos seus valores. E você não ia conseguir ficar, porque estava fugindo dos seus valores, né? E ela deve ter falado que louca, ela ganha bem, conseguiu passar no concurso, tá bem. Quantas pessoas querem tirar o OB e não consegue, né? E ela estava ali atuando, mas ela não estava feliz. Então eu acho que a gente tem de não ficar naquela zona de conforto, eu penso. É que nem as minhas dificuldades, eu estava pensando aqui, gente, quais foram as minhas dificuldades? Que mais eu tive, sei lá, medo. Eu tinha medo de falhar, porque eu não tinha dinheiro para só. Eu acho que todo mundo tem medo de falhar, mesmo quando você tem o dinheiro para investir, você tem medo de falir, enfim. Eu tinha medo de falhar. Era isso. Era isso que eu tinha. Acho que a minha maior dificuldade, outra coisa também que eu tinha muito medo de falhar, não só como empreendedora, mas como mãe. Porque às vezes eu tinha que ficar distante. Eu tinha que estar
organizando tudo isso, né? Então, eu acho que esse foi o meu maior medo, assim, de falhar. Agora, de pessoas, tem pessoas que entram na nossa vida e fica, tem outras pessoas que entram para te dar uns chacoalhões e você aprende com isso, né? Então, eu tinha, mesmo agora, quando eu tive que recomeçar, eu falei assim, olha, eu tô... Mas eu falava assim, se não der certo, não, peraí, vamos mudar esse pensamento, vai dar certo. A primeira vez que o motorista ele sumiu, ele foi preso com a carga do meu cliente. Ele sumiu durante 5 dias. Eu entrei em desespero. Hoje ela ri. Gente, eu chorei. Foi num domingo, eu chorei. Eu ficava assim, meu Deus, Senhor, me dê sabedoria. O que que eu faço agora? Sabe? E aí, de frente com o motorista. Porque senão ele ia largar tudo lá. Mas aí eu fui conversando, acabei ajudando, né, também, porque ele passou por uma situação, o caminhão dele estava adulterado, e ele era funcionário. Mas eu procurei não prejudicar, né? Porque acho que se a gente pode ajudar, que bom. Né? Se for para prejudicar, então é melhor nem participar. E esse acho que foi o maior desafio, acho que o medo mesmo de falhar. O medo de falhar. Fala, Cíntia. A gente não vê nem o tempo passar, né? Conversa boa dessa. Gente, não é? Pois Eu é. eu tenho uma reunião agora, Leandro, nem vi. Eu espero que esse assunto para eu acabar de ver lá depois. Está Tá, muito rico. eu vou pôr no IGTV. Isso. E assim, foi um prazer conhecer vocês, meninas. Deixa eu falar as nossas conexões. Leandro, te agradeço muito pelo convite, por estar abrindo mais uma vez para a iniciativa. Sei que haverá várias lives, nós vamos participar das próximas. Pessoas no mundo, meu Brasil, que empreendam, que empreendam de forma, vão viver felicidade, pagar o seu preço e a colheita vem. Porque não existe castigo nem recompensa, apenas consequência. É causa e efeito o tempo todo. Se fizer, vai funcionar, vai dar certo, de um jeito ou de outro. Eu vou partir, meu coração fica, e em breve estaremos juntos de novo. Obrigada, viu, Elina? Muito obrigado, Cíntia, pela sua disposição. Eu sei que você está super corrida com o seu lançamento desse curso. Eu agradeço de coração a sua disponibilidade, a sua atenção. E o que você precisar de mim, pode contar comigo que a gente se ajuda, que a gente tem que ter essa coisa e compartilhar. Então, eu te agradeço por você compartilhar. Já vou seguir as meninas. Conhece quem está precisando aprender a falar em público, melhorar sua comunicação, pessoas irem influente? Manda para cá. Temos conteúdo bonito também. Um beijo. Bom, tchau. Um beijo. Boa noite. Prazer. Então, meninas, eu vou fazer uma pergunta para vocês, que é assim, imagine quando vocês começaram, quando vocês tiveram a ideia e começaram, porque a maioria das pessoas, ela tem uma ideia e já vai começando, né? A necessidade faz, como você, né, dele. Teve a ideia, comprou lingerie, daqui a pouco foi para a joia e foi indo. A Kátia também, viu a escola lá, é uma boa e tal. Mas vocês imaginem se quando vocês... Isso eu estou falando para as pessoas que estão vendo a gente. Bom, eu vou empreender, eu não aguento mais, depois eu coloquei na chamada lá, as 4 verdades que nunca ninguém te falou, né? Você não vai ficar satisfeita, você vai ficar infeliz, você não vai ficar rica trabalhando para os outros. E aí, quando a pessoa se dá conta disso, fala, eu preciso sair da onde eu estou e começar a trabalhar. Imagina se vocês tivessem alguém que desse esse direcionamento para vocês, de mais clareza, como empreender, entender o negócio, fazer um plano estratégico, ver quais são suas habilidades para aquele tipo de negócio, o que você precisa desenvolver.
Como que seria se vocês tivessem tido essa pessoa lá atrás, lá no começo? Como você imagina que seria? Eu já estaria hoje bilionária. Eu acho que o conhecimento e a informação e você ter um suporte de alguém que possa te orientar, que possa te passar experiências de vida, que possa te dar uma luz no fundo do túnel, que possa, quando você estiver em desespero, a pessoa te dar clarezas, te dar um ombro amigo, te tirar um pouco da solidão, igual a Cintia estava falando. Isso eu acredito que seja muito, 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 muito importante. Eu acredito que possa, sim, alavancar bastante. Mas eu vejo isso num geral, né? Porque eu vejo hoje que as pessoas, elas são muito carentes, né? Elas criam muito rápido uma dependência de outra pessoa e uma carência de estar, de sentir e de ter aquela necessidade de alguém, de afirmação, eu tô com você, vou estar junto, papapá, papapá. Então, isso às vezes deixa um pouco as pessoas mais fragilizadas, das quais elas não consigam tomar uma decisão certeira pelo fato de achar que precisa do próximo para fazer isso, ou que precisa de alguém para ajudar, auxiliar a fazer. Não que não seja necessário, eu acredito que também seja. Mas é muito complicado ter total domínio de saber se isso seria muito bom ou não. Porque tem pessoas que criam essa dependência emocional, criam essa dependência de ter uma pessoa para fazer isso, e peca. Porque cada um tem uma visão, cada um tem uma capacidade, cada um sabe quem vai fazer. Porque às vezes quem vai desenvolver o trabalho é um, e quem vai tomar a decisão é outro, que não tem conhecimento nenhum daquilo. E aí é onde que erra, onde que o projeto todo vai pro saco, onde que tudo pode dar errado. A outra coisa que eu acho que é o lado oposto, que é o meu lado, eu nunca fui de perguntar para ninguém a opinião, eu nunca fui de sentar e falar que eu estava em dúvida, eu nunca fui de ter um ombro amigo, alguém que me falasse alguma coisa, trouxesse ideias, ou olha, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, papapá. Nunca tive. Então, eu sempre fui buscando coisas. E eu me sinto hoje muito feliz e realizada com as minhas decisões. Não me arrependo de nenhuma. Todas elas me levaram para lugares melhores e eu acho que é bom, né? É bom. Mas existe os dois lados, né? Mas eu vejo muito que hoje as pessoas pecam por isso. Por pedir opiniões ou determinadas informações de pessoas que não têm total conhecimento do que ela realmente está trabalhando, executando, enfim. Eu quero ouvir o que a Kátia tem a dizer, depois eu vou dar uma explicaçãozinha sobre o que eu joguei para vocês aí. Então, eu também nunca fui muito de ficar perguntando, assim. Sempre quando eu quis alguma coisa, eu fui atrás. Aí lógico, antes de você montar um negócio, eu acho que você tem que ir atrás de alguém que tenha esse conhecimento. Então, quando eu montei, eu fui atrás de quem tinha o conhecimento para eu tirar as dúvidas. E eu sempre gostei de trabalhar muito certo, corretamente. Mesmo na época da escola, eu sempre gostei de trabalhar muito corretamente. Então, eu deixava tudo bem redondo, alinhado, documentação, a parte da contabilidade. Eu ia atrás de quem tinha esse conhecimento e eu perguntava. Lógico, quando eu era mais jovem, eu tinha muita vergonha, né? Eu trabalhei um tempo na área de compras, quando eu montei a empresa de TI, e eu tinha vergonha de pedir desconto, de negociar. Com o tempo eu fui aprendendo, né? Então, eu acho que é isso. Você ir atrás, você quer montar um negócio hoje, vai atrás dos seus sonhos, sim. Você é capaz, sim. Todo mundo é capaz. Não desista do seu sonho porque alguém duvidou de você. Não desista do seu sonho porque alguém colocou um ponto de interrogação em um olhar. E geralmente quem afeta a gente são as pessoas que são donas dos nossos sentimentos. Né? Então, às vezes, um pai, um marido, um filho, uma mãe, enfim. Não duvide de você. Não tenha medo, vai atrás e corra assim atrás dos seus sonhos. E, gente, não tem empresa melhor ou pior do que a outra. Existe sim a sua empresa, existe sim o seu sonho realizado. Independente do que você faça,
tá? É o seu sonho, a sua empresa, a sua conquista. É você cresceu ali, então valorize isso. E não desista, não desista. Quem tem vontade de fazer qualquer coisa, faculdade, não desista, tudo é possível. Vai atrás que você consegue. E quando você vai atrás, o universo ele conspira, porque alguma coisa vem. Você está com um pensamento tão positivo que surge uma coisa do nada. E aí você fala, opa, agora é a hora. Então é isso. Eu sempre, quando as pessoas falam assim, ó, em relação à sorte, eu sempre... eu nunca fui muito observadora, tá? Porque eu sou péssima para isso. Mas eu sempre fiquei ligada nas coisas, assim, olha. E gente, se tiver que montar qualquer coisa, bora lá que eu monto. Eu não tô nem aí. Eu monto e vou trabalhar, e vou acreditar, e vou aprender. Então, é possível, sim. Tá? Eu venho de uma família com muita dificuldade. Casei, eu morava em um cômodo, né? Hoje eu moro num condomínio, aqui em Arujá, no condomínio 5. Então não desistir, ter coragem e acreditar em você, acreditar. Não deixa aquele ponto de interrogação de ninguém interferir na sua vida. É isso. Eu falo isso porque, assim, eu já tive 4 empresas. Hoje eu só estou com 2, a caminho de ficar só com uma, mas já estou pensando também em abrir uma terceira. Então, a confusão que está. Mas, eu penso assim, há 10 anos atrás, eu comecei a olhar esses mini mercados, empórios, em bairros, né? Em bairros mais afastados, mais periferia. E comecei a ver que aquilo era uma fonte muito boa. Vendia muito, porque as pessoas não têm muito aonde ir, mercado grande, coisa do dia a dia. Bom, sem pesquisar nada, com a minha esposa, eu tinha acabado de sair do trabalho, e aí meu sogro e minha sogra também estavam precisando ter uma nova fonte de renda, eu fui lá e comprei no mercado. Foi uma das piores coisas que eu fiz na minha vida, que eu fiz na vida da minha esposa, e que eu fiz na vida do meu povo e da minha sogra. Por que eu falo isso? Eu fui lá na empolgação de ver um faturamento do jogo. Eu não vi todas as dificuldades e tudo que envolvia o negócio por trás. É um tipo de negócio que você trabalha de domingo a domingo. Então, eu fiz essa pergunta por quê? Porque se tivesse alguém que falasse para mim, pesquisa direito, vai olhar como é que... Pergunta para um dono como é que ele trabalha. Fica uma semana no mercadinho aprendendo tudo, talvez eu não tivesse aberto. Apesar que foi um sucesso. Eu peguei no mercado com faturamento de 22 mil e vendi 9 meses depois faturando 60 mil. Então, quase tripliquei o valor do que o mercado faturou. E eu hoje estou com uma coach, até do nosso grupo lá do Não Te Fortalece, a Nayara, e ela está cansada de trabalhar com os outros, né? Até foi dela aprender esse direito de negócio comigo, porque eu nunca vai fazer isso trabalhando com os outros. E aí, eu estou fazendo para aquele negócio dela. Já na terceira sessão, ela já abriu o negócio dela, uma loja online. Então, é nesse sentido. Eu não estou querendo dizer assim, a pessoa que vai falando para você, faz assim, faz assim. Entendi. A gente pedir opinião, mas o que você acha? Porque o que é bom do outro, muitas vezes não é bom para a gente. E às vezes as pessoas falam para a gente o que é aquele ditado, quando Pedro fala de Paulo, eu fico mais sabendo sobre o Pedro do que sobre Paulo. Do que de Paulo. Então, eu falei para a Cíntia, alguém deve ter falado, você é doida, largar o emprego bom, empreender, porque essa pessoa não vai ter isso, e essa pessoa ensina, não bota dela. Entende? Na verdade, o que eu quero dizer, trazendo um pouco a brasa para minha sardinha, é que assim, se tivesse um coach
que ajudassem vocês no início do negócio, se eu tivesse um hoje, se eu tivesse mudado lá, talvez eu tivesse mudado completamente o tipo de negócio que eu ia abrir. É isso que eu queria passar, entender de vocês. Eu acho que se lá atrás eu tivesse conhecido você, eu já estaria milionária. Teria feito isso antes, né, Dé? Já teria montado errado menos. Já não teria é? errado menos. Já teria errado menos. É o que eu falo, que eu acho que hoje a informação está muito mais aguçada, né? Eu também a informação concordo. Tá muito mais fácil você ter acesso a... Hoje as pessoas sabem hoje usar o Google, hoje usar a internet já direto do celular. Antes você tinha que ir numa lan house, ter um computador, Concordo. tinha que pagar absurdo de internet. Tudo era muito caro. Hoje não, hoje está cada vez mais barato, cada vez mais fácil de você se socializar, conhecer pessoas, fazer conexão, buscar informação direto do celular, né? Fazer tudo hoje online. Então, eu acho que hoje as chances, as oportunidades estão bem mais fáceis do que antigamente. E sim, um auxílio, um apoio de alguém da área mudaria muito a vida da pessoa naquele ramo, sim, com certeza. É que assim, hoje o que você ou procura mesmo no uma Google, mentoria, né? ele Sim, te responde, não é? O fato. que você procura no Google, ele te responde. Mas eu Sim. acho que o mais importante é você fazer aquilo que você é boa, Gosta. sabe? Ou bom. Exatamente. Porque cada um é bom, que nem assim, a gente vê que tem gente que é muito bom para vender. Você coloca a pessoa, ela vende até pedra, né? Então tem gente que é bom para isso. Então eu acho que cada um tem a sua expertise, o que você é bom. Eu acho que isso é o mais importante. E quando a gente fala assim, se tivesse alguém, pelo menos para direcionar, lógico, gente, tudo é válido. E não tenham medo de pedir ajuda ou vergonha. Porque eu acho que isso é importante. Você, sabe, você tem que ter... Às vezes a pessoa tem vergonha que está se expondo. Não, não tenha. Quando alguém me pergunta alguma coisa em relação ao que eu montei ou tem alguma dúvida, eu respondo. Eu não tenho medo. As pessoas falam assim de concorrência. Não tem isso, tem espaço para todo mundo. Não existe. Né? Então eu dou informação, eu não me importo. Pode perguntar que eu falo, independente do quê. Porque não tem essa. Eu acho que a gente está aqui no mundo para se ajudar. Então é ajudar um ao outro. Então, assim, a minha sugestão em relação assim, Kátia, se você tivesse alguém para te dar um conselho antes, uma coisa eu tinha na minha cabeça, eu não queria e nunca quis trabalhar nos finais de semana. Então, eu tinha... São perguntas que você vai se fazendo, mesmo quando você é mais jovem. Faça perguntas. Se pergunta. Eu converso comigo o dia inteiro, gente. Eu falo que converso com o meu corpinho o dia inteiro. Eu faço tanta pergunta pro meu corpo. Gente, meu celular tá com 1% de bateria e eu acho que ele vai desligar. Então, antes que eu fique aqui e deixar vocês no vácuo e não conseguir voltar, porque meu celular já tá com 1%, não te cortando, Kátia, mas é porque o meu celular está apagando e voltando. Eu acho que ele vai morrer já já. Eu também Muito obrigada pela oportunidade. Muito obrigada pela oportunidade, Leandro. Muito obrigada pela honra também de conhecer, Kátia. Vamos aprimorar esse laço. Adorei a live, foi incrível, sensacional. Eu tô voltando a usar o meu Instagram pessoal, acho que comecei ontem, justamente por causa da live, do convite do Leandro. Ele me convidou, eu me senti um pouco mais motivada. Eu também vou falar umas coisas aí no decorrer da semana que me fez muito, muito, muito bem. Então, às vezes a gente precisa de pessoas que tragam coisas novas pra gente não desanimar, né? Porque aqui em São Paulo estamos em lockdown, tá tudo fechado, trabalhando de portas fechadas, então tá sendo um desafio todo dia. Então, às vezes a gente se sente um pouquinho meio perdido, né? Então é bom sempre ter uma orientação. Então, eu tô aqui hoje, tô muito satisfeita, muito feliz. Espero que a gente possa ter mais oportunidades de conversar, tá bom? Muito, muito obrigado, Dê, por se dispor a fazer essa live de mais de 2 horas. Imagina, você é um querido. Contribuir com a gente, com o seu conhecimento. E fica com Deus e a gente vai se falando. Sim, a gente vai se falando, viu? Temos muitas coisas ainda, com certeza. Um beijo pra vocês, viu? Bom final de semana aí, porque amanhã já é sexta, né? Obrigada.
Fiquem Léo, com Deus. Eu queria te agradecer. Beijo para todo mundo que está aí também, assistindo também, Kátia. viu? Beijo. Pela sua disponibilidade, pela sua atenção, por você ter contribuído imensamente com a gente aqui. Eu só queria falar para quem ficou até agora, que eu estou com um projeto e um programa para mulheres que querem empreender. Eu pretendo fazer em grupo, porque fazendo com esta moça que eu estava fazendo, eu descobri que isso ajuda muito as pessoas. Mesmo e empreender não significa que você tem que abrir o seu negócio. Você pode empreender mesmo estando dentro do seu emprego. Empreender um trabalho melhor, uma posição melhor. Então, eu estou lançando em grupo. Provavelmente para a semana que vem eu vou fazer esse lançamento. Vai ser um valor bem baixo para conseguir o máximo de recursos possíveis. E aí, quem estiver interessado é só entrar na minha bio e clicar no link do meu WhatsApp que a gente conversa melhor. Tá bom. Léo, mais uma vez eu agradeço, Lê, tá, pelo convite, pela oportunidade. Espero poder ter contribuído na vida das pessoas que aqui passaram, né? Que você precisar, pode contar comigo. Mais uma vez, gratidão. E Imagina, eu que agradeço. Todo mundo, gente. Espero poder ter contribuído, tá bom? Um beijo no coração de vocês. Contribuiu e muito, muito obrigado. Você é uma pessoa iluminada. Fica com Deus. Ai, gratidão, ganhei a noite. Obrigada, beijos. Beijo.